Bom, no bloco anterior estávamos então comentando da tendência no pensamento filosófico-político contemporâneo, nesta sua guinada realista, descritiva, né, o risco de você assumir uma postura mais extremada e passar a representar as relações políticas como relação amigo-inimigo. Quando se coloca nesse eixo, a gente vai perdendo aquilo que seria propriamente uma perspectiva democrática do exercício do poder político. Então, hoje, no mundo inteiro, há um debate muito sério, né, a respeito da crise pela qual passa a democracia. Então, a ascensão de políticos nacionalistas, populistas, de extrema-direita, como Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, Viktor Orbán, Matteo Salvini, etc. Enfim, são figuras políticas que ascenderam trabalhando esta perspectiva de polarização radicalizada que transforma o adversário em inimigo. Então, a gente comentava, no Brasil o resultado disso tem sido terrível, né? Então, a perspectiva da política de ódio no governo Bolsonaro, alimentada, né, pela pseudo-teorização do astrólogo Olavo de Carvalho, né, tem sido absolutamente desastrosa em termos de construção de padrões de civilidade e coloca, no contexto que a gente vive hoje, a democracia em crise. A democracia está em risco no Brasil por conta exatamente dessa perspectiva que, em última instância, divorcia totalmente a ação política de alguma finalidade civilizatória. Então, o problema da radicalização de um discurso essencialmente realista é que, se por um lado ele traduz em boa parte a realidade histórica, fática do poder, por outro lado, ele desconsidera que o poder político, como qualquer realidade humana, ele é sempre uma construção. Então, nesse sentido, é que ele implica num protagonismo, numa ação de caráter axiológico, na produção de princípios, de valores que vão sendo incorporados na ação política. Quando a gente deixa isso de lado, a gente abre as portas para fenômenos como o que a gente está vendo hoje, né, da política do ódio. Por fim, o Norberto Bobbio vai chamar atenção para a disjunção entre política e sociedade, ou mais especificamente, a rejeição de uma identificação completa entre o político e o social. Basicamente, o que ele está chamando a atenção é para o fato que, primeiro, com o advento do cristianismo, que colocou em jogo, colocou em destaque a ideia do poder espiritual, da realidade transcendental, a gente diria hoje, da dimensão ideológica. De outro lado, com a ascensão da burguesia no liberalismo econômico, que vai fazer uma disjunção entre poder político e poder econômico, e vai divulgar a autonomia, o protagonismo do poder econômico. Então, nesse movimento no qual o ideológico se descola da estruturação social e política, e o econômico se descola da organização de poder, então é dentro desse processo que foi se configurando então essa especificidade do poder político. E isto vai fazer com que haja um movimento na modernidade paradoxal, contraditório, ou seja, a modernidade que ao mesmo tempo foi criando este monstro que é a estrutura estatal moderna de poder, ao mesmo tempo ela foi percebendo a necessidade de se pensar para além dessa estrutura estatal de poder, tanto que o século XIX vai ver o surgimento de inúmeras utopias que rejeitam o Estado. Então, liberais, anarquistas, comunistas, para os três grupos, o Estado é um mal, o Estado é uma estrutura, pode ser assim, que traz grandes malefícios. Para os liberais, ela restringe o poder econômico. Para comunistas e para anarquistas, ela restringe a liberdade do indivíduo, a capacidade de desenvolvimento. Então, de uma forma ou de outra, na medida que a gente foi construindo de forma realista uma estrutura institucional de poder, essa estrutura, na medida em que ela foi se descolando de finalidades econômicas e de finalidades ideológicas, ela também foi se mostrando desnecessária. E aí, então, esta ideia que começa a tomar corpo, especialmente no século XIX, da ideia do fim do Estado. É possível, não é possível? O debate está aberto até hoje.
O fato é que, em pleno século XXI, o Estado se torna extremamente presente e as suas dimensões de exclusividade, de universalidade, de inclusividade se apresentam de forma extremamente intensa, né? Talvez mais do que nunca. Bom, nós paramos aqui e na próxima semana avançamos então propriamente para a relação entre ética e política, explorando um pouco a dimensão ética para vislumbrar os níveis de conexão que ela tem com a dimensão política. Então, uma boa semana para todos, até mais, até logo, fiquem em paz, fiquem com Deus e, acima de tudo, nessa pandemia do coronavírus, não se esqueça, fique em casa. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.